Olá pessoal, boa tarde, boa noite para quem está aqui em Londres, boa tarde para quem está aí no Brasil, boa tarde, bom dia, boa noite para onde você estiver. Hoje, mais uma live do Compartilhares com a Rafaela Vieira, consultora de imagem e estilo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, ela especificamente, vai falar sobre a sua imagem no mundo, no mercado de trabalho. Então, se você está aí procurando emprego, não sabe como se apresentar, não tem certeza se a imagem interfere ou não nesse seu primeiro impacto, curta com a gente, participe desse bate-papo e mande suas perguntas. Olá! Olá, boa E tarde, aí, tudo bem Karen. com você? Tudo bem? E você, como é que está aí? Eu tô bem, que maravilhosa que você está. Eu falei, gente, eu vou colocar Ai, até um preto hoje para tentar ficar de acordo com essa mulher. imagina, tá linda como sempre. Adoro esse seu batomzão aí. Minha mãe sempre Batom fala, põe um discreto, batom né? nessa, Deixa eu colocar um fone que o meu som tá bem ruim. mas eu desobedeço, viu? Eu sou do nude e ela briga comigo. Olha aí a tua filhota online. Ela tá aí falando e lembrando o pessoal que não viu. Eu fiz uma live com a dona Luísa, filha da Rafaela, no último fim de semana, no último sábado. Ela tava contando a experiência dela na Argentina, gente. Tá lá no canal, bem legal. Vão lá, dão uma curtidinha, assistam. Mas hoje eu estou com a mãe, com essa poderosa da imagem e do estilo hoje. Passou um Pra- dia, hein? Um dia eu chego lá, Karen. A gente tá começando, né? Mas eu acho que tudo que a gente faz com paixão, com amor e dedicação, a gente só colhe bons frutos. E é Com isso que eu certeza. estou muito feliz. Estou Eu, muito é, feliz pelo convite, viu? Muito obrigada eu que por falar agradeço sua participação. gostoso e espero poder contribuir com as dúvidas, né? Sei que chegaram perguntas, se você tem aí anotadas algumas perguntas também. Aham, E vamos lá. Aqui a gente está. Foi ontem a gente saiu do lockdown, hoje as coisas estão voltando ao normal. Você falou, né? Como é que eu estou aqui? Então a gente está aham. retomando, né? Saiu o decreto do estado, então. O estado do Paraná não está mais Isso ordenando aí. não está mais valendo, agora são os municípios que estão decidindo, né? Como é que fica. Aqui está ainda uma discussão de que horas que abre, quem que abre primeiro, quem que abre depois. Sim, Então, a gente aguarda aí as cenas dos próximos capítulos dessa pandemia, né? Que pegou todo mundo. com certeza. Mas o importante é que vocês estão bem. Eu espero que vocês sigam se cuidando, né? É isso aí. Vamos Exemplo começar. dos países europeus, né? Vamos aí. Tivemos Aqui, bons resultados das estratégias, então aqui a gente tem que observar e seguir também esses parâmetros. aqui o pessoal começou a voltar agora, mas assim, também teve bastante gente que ficou desempregada, né? Até por isso que surgiu a pauta desse assunto que a gente vai discutir hoje, porque muitas vezes as pessoas acham que imagem não está aliada a essa questão, né? Acham que não interfere, e a gente sabe que a gente vive numa sociedade que a capa ajuda um pouquinho, né, Rafaela? Meu Deus, se ajuda, né? Quando a gente fala em imagem, a gente está falando de muita coisa. E aí, quando a gente vai tirando essas coisas vamos dizer, da caixa, né? Sim. Porque é o que a gente fala, o conteúdo pode ser bom, você construiu uma carreira, você tem vários cursos, como é que você está embalando isso para entregar, né? Então, como é que é essa embalagem? Como é que você está cuidando dessa embalagem? Às vezes, um descuido pode pôr tudo por água abaixo. Você pode ser um excelente profissional, teu currículo pode falar bastante sobre você, mas Uhum. a aparência também conta. A aparência. Então vamos começar. Mas quem que é Rafaela Vieira? O que é ser consultora de imagem e estilo? Conta aí Ai, um pouquinho pra gente do seu trabalho e quem é você. vamos lá, vamos falar de mim um pouquinho? Então, Sim. bom, a minha formação, Karen, é em serviço social. Uhum. Então, mesmo na consultoria, o meu propósito é servir, né? Então, isso é propósito de vida. A gente, como consultor,
as pessoas às vezes pensam, consultora, né, de imagem, às vezes as pessoas pensam que a gente vive num mundo de glamour, né? Que tudo é glamour, que você tem que estar comprando coisas com a última tendência da moda, e não é isso. Consultor de imagem trabalha com pessoas, trabalha com autoestima, trabalha muito próximo de, às vezes, feridas que estão abertas, que nem mesmo a gente pode ajudar. A gente tem que encaminhar para outros profissionais. Então, assim, eu acho que eu me encontrei na consultoria de imagem depois de um longo caminhar aí no mundo corporativo. Eu trabalhei quase 15 anos no mundo corporativo, em projetos, em gestão estratégica de organizações de terceiro setor, passei por conselhos municipais de assistência do idoso, de antidrogas. Então, a minha bagagem, né, Sim. me ajudou a me fortalecer para hoje eu poder atender pessoas, né? Eu fui líder, fui liderada, então eu já estive dos dois lados. Mas sempre, sempre, desde pequena, eu sempre tive esse cuidado com tudo que eu ia comprar, com a minha. Aham. Hoje, assim, hoje eu posso te falar que eu colho, né, frutos de uma disciplina que não é de hoje, né? Faz tempo já. E eu sou uma pessoa que eu gosto de me cuidar. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não conseguem, tem pessoas e tá tudo bem, né? Sim. Mas eu sempre gostei de me cuidar e sempre me tive um autocuidado. Eu fui uma pessoa e que às vezes as pessoas não acreditam. Eu tive muita acne, mas é muita mesmo. Só um parênteses, assim, para vocês entenderem. Aham. Eu sempre tive esse autocuidado com a minha imagem, né? Só que quando eu cheguei num período da minha vida, eu falei, não, chega, né? E fui fazer procedimentos mais invasivos, fiz um tratamento definitivo. Eu vi o quanto eu não é que perde tempo, acho que tudo tem seu tempo, sabe? Mas o Uhum. quanto isso me fez bem, né? Então, o quanto me cuidar me fez bem. E para você ter uma ideia, eu aos 2 anos já estava desfilando. Claro que cidade pequena, a mãe coloca, né, o vestido na menina e manda para passarela. Tá Mas valendo, tá um valendo. lugar confortável para mim. Eu sempre desfilei, eu sempre estive envolvida com eu fazia o cabelo das minhas amigas, eu fazia a maquiagem das minhas amigas, eu organizava concurso, eu desenhava minhas roupas. Então, mesmo dentro do mundo profissional que eu fui atrás, porque essa coisa de não, você tem que ter uma faculdade, você tem que ter uma pós-graduação, você tem que. Aham. Chega num período da sua vida, você fala, espera, tá fazendo sentido isso? Né? Onde é que eu tô colocando toda a minha energia? Aí eu virei a chave e falei, não, eu vou colocar a minha energia onde é um lugar que eu me sinto muito bem e que eu consigo servir e ver resultados desse trabalho. Ainda mais com mulheres, a hora que você vê elas todas autônomas, né? Então, assim, Sim. consegue se ver uma mulher bonita, olhar no espelho e falar, nossa, olha como eu tô linda, sem precisar de julgamentos, sem precisar de aprovação, né? Fazer isso sozinha e com a minha ajuda, isso é muito bom, isso é sensacional. Ah, é muito. Então você fez serviço social, fez uma ideia mais de seguir a ordem cronológica da vida, as cobranças da vida de fazer uma universidade, de fazer uma faculdade, né? Já que é o esquema do ser Então, humano. exatamente. Eu inclusive fiz mestrado, mas não Aham. cheguei a defender porque eu realmente desisti. Falei, não, não quero, não é isso que eu quero. E na época, assim, algumas pessoas ficaram impactadas e outras falaram, você tá certo, se isso não faz sentido para sua vida, por que que você tá, né? Sim. Ainda colocando essa energia. Foi um período bem de autoconhecimento profundo, né? Muitas coisas estavam acontecendo naquele momento. Mas hoje eu não tenho problema nenhum. Às vezes encontrei, inclusive, uma professora que falou: você abandonou o mestrado. Não foi bem assim, né? Teve várias coisas aí que fez com que eu enxergasse que aquilo não fazia mais sentido para minha vida. Então eu fiz o protocolo, mas hoje aí eu tô
na vontade própria, no propósito de vida. É, é bem isso, né? Eu acho que é a questão do propósito, né? Foi legal você ter estudado, você com certeza aprendeu muita coisa, fora as experiências, porque como você disse, aí você teve uma larga experiência com pessoas, liderança, liderar, e de certa forma, com certeza, você observou as pessoas, a imagem dessas pessoas, como isso interferia no trabalho delas. E de certa forma, a gente está numa sociedade que cobra bastante essa questão da imagem, né? Ainda nós E somos muito vistos por essa imagem. por algumas vezes, o que eu fazia por intuição Uhum, foi verbalizado. Porque as pessoas que estavam à minha volta, os meus colegas de trabalho, falavam: Nossa, mas vamos lá comprar roupa comigo? Mas aham, me ensinar isso que você fez. Nossa, como seu cabelo tá bonito, como é que você foi no salão? Você arruma ele? Então, uhum, aquilo que é natural para você e a gente faz de maneira intuitiva, para mim virou profissão. Né? entendi. E E muitas hoje você vezes, trabalha com o que você gosta mesmo, né? sim, é uma coisa, é muito legal isso. Eu acho que faz todo o sentido de você. É aquele negócio que quando você trabalha com prazer, não que o dinheiro não seja importante, ele é importante, mas a gente faz e o dinheiro é consequência. Sim, Eu acho que isso hoje faz sentido para mim, porque é muito difícil, viu, Karen, você ficar uma vida inteira sendo CLT, né? Ser trabalhadora, você ter que sim. cumprir meta e você se desfazer disso. É muito complicado, É, porque é um desconstruir, né? é desconstruir, você tem que desconstruir para construir depois. Uma outra vida, uma outra. No entanto, que agora empreendedorismo entra tanto no seu dia a dia, né? Nessa construção, que parece que Aham. quer fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Você vai empreendendo, você vai fazendo coisa nova, você fala, calma, né? Senão fica vários balões, você não vai dar conta. Então, o empreendedorismo hoje é uma das frentes assim que eu tenho estudado também, né? Uhum. Porque requer muita coragem e muita dedicação. É trabalho duro atrás dos bastidores para a gente poder estar aqui, né, cara? E você Com cer- também faz várias coisas que eu sei. a gente inventa algumas coisas da vida, acho que faz parte desse processo se renovar, né? E tá indo atrás daquilo que a gente gosta, independente do que os outros falam. Muitas vezes as pessoas são muito contrárias, né? Algumas coisas você tá seguindo uma regra, seguindo o padrãozinho de vida que é mais comum com todo mundo, aí de repente você foge de alguma coisa, é claro que as críticas vão surgir, sejam elas construtivas ou não. Mas o importante é você estar fazendo o que você gosta, né? E eu acho que é, como você disse, é o começo. E esse começo tem muito a crescer ainda, com certeza. É isso aí, se Deus quiser. Então vamos ao papo da história. E o pessoal que está ouvindo aí, com certeza deve ter empreendedor no meio, deve ter os colaboradores, né? Aqueles que são liderados, temos aqueles que lideram. Os que são liderados, de certa forma, uma hora ou outra vão liderar uma situação e precisam também saber como se portar. Nós temos aqui pessoas que também podem estar desempregadas, estão procurando Sim. uma forma de se integrar no Uhum. mercado. Então, vamos começar o assunto de forma que a gente possa, de algum modo, ajudar essas pessoas. Tá bom. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu tô sem óculos, tá? Mas Aham. talvez as perguntas eu vou ter que colocar depois. Não, tem problema. Eu leio Falando. aqui, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser mandar, coloca aí nos comentários que eu vou mandar para a Rafaela. Se ela não souber responder, você pode ter certeza que ela vai procurar e depois ela responde. Opa, com certeza. Vamos lá. Rafaela, você acha que agora a pandemia leva as pessoas a se descuidarem um pouco dessa questão da imagem? Alguns a gente sabe que vai mexer com a cabeça, né? O fato de estar em casa. Eu mesma fiquei 2 meses e meio em casa, era só pijama que a gente coloca, né? E depois não sei o que acontece, os jeans dão uma encolhida. Não sei se Eu acontece isso com sei, você. olha, né? Nossa, conheci várias pessoas, inclusive comigo. Você Então, acha que a pandemia mexe com isso, a ponto de mexer até com a imagem pessoal? A pandemia é um exemplo porque está acontecendo agora, mas as crises, de um modo geral, interferem nessa imagem?
Para mim, interfere. Eu acredito que a gente passa, assim, vamos falar daí desse momento que nossa geração, as gerações, né, a gente tem baby boomers ainda, a X, a Z, a Y, todas essas gerações não tinham Uhum. passado por algo semelhante, né? A gente passa por dificuldades, por perdas, a gente cai, levanta, mesmo assim, a gente tem alguma certeza desse amanhã. E o que a Sim. gente viveu e vive ainda, né? Nós ainda estamos tentando descer essa curva, a gente vive numa incerteza. E isso que a gente passou de quarentena, de ficar em casa, Uhum. foi teste para muita gente, né? E foi teste para vários âmbitos da nossa vida, para o âmbito do relacionamento com, né, com o marido, com o convivente, com os filhos, com a mãe, com o pai. E por mais que a gente seja otimista, chega um momento, né, curto ou longo, aí vai depender da personalidade da Sim. pessoa, vai impactar, né? Psicologicamente vai impactar, fisicamente vai impactar. E aí é o modo como cada um lida com isso, né? Mas, de uma maneira geral, como é um desconhecido, a gente tende a passar por várias fases, né? A fase do medo, da insegurança, da ansiedade, e isso vai mexendo com tudo na nossa vida. Porque a gente não pode sair mais na rua, a gente não se arrumou mais para ir para o trabalho, a gente não se arrumou mais para ir a jantar Sim. com o amigo, da As família. mulheres com 500 sapatos aí não podendo usar, tudo em casa, parada. Aí é uma coisa engraçada, né? Com quem me fala que eu acho que talvez eu não conheça quem não tenha passado um batom, uma maquiagem, pôs a máscara. Falei, mas tá, mas eu vou sair de máscara, por que eu vou passar batom, maquiagem? Mas é o hábito, a gente tinha o hábito de fazer isso, né? E agora a Aham. gente passa por um novo olhar, né? Que as pessoas falam, né? Um novo normal. Eu acredito que muita coisa não vai sair do que a gente já fazia, né? É a Uhum. questão do consumo, por exemplo, vai mudar? Vai, mas a gente vai continuar consumindo de uma maneira diferente, mas vai continuar. Mas o impacto que isso gerou desse período que a gente desconhecia fez com que a gente também mudasse alguns hábitos. Eu acho que com isso em casa a gente deixou um pouquinho a nossa imagem. Não é que deixou de lado, é que a gente relaxa, né? A gente busca um conforto. E às vezes esse conforto pode vir no ficar de pijama. Ai, que delícia, não preciso passar maquiagem. Ah, hoje eu não vou passar creme nenhum. Ai, vou prender o cabelo que eu não preciso sair mesmo. Aham. E vai. Isso vai gerando novos hábitos que você acaba incorporando, né? E depois você tem que falar, opa, né? Vamos reconstruir. E como Por incorpora, né? Não é? Porque assim, a gente tem hoje a gente faz muitas videoconferências, né? As coisas estão Uhum. funcionando de uma outra forma. Muitas empresas mandaram pessoas embora, mas muitas mudaram a forma de trabalhar. Então, o home office hoje é uma realidade. Muitas empresas estão contratando e já colocando as pessoas em home office. Né? Não tem necessidade, estão contratando e não precisa estar presencial. Pode estar em home office porque elas perceberam que a atividade pode ser, a pessoa pode ser produtiva e gerar resultados na sua casa. Isso para ela vai ser uma grande economia, porque ao invés de ter uma estrutura, né, para ter 100 funcionários presenciais, ela pode ter 20, e os outros 80 pode estar na estrada, em casa, não precisa estar lá presencialmente. A gente sabe que em outros países as coisas funcionam assim por produtividade, né, Sim. Karen? Aqui no Brasil é muito de 8 às 18, 8 às 18, 8 às 18. O funcionário pode estar acabado, o colaborador pode estar assim exausto, mas ele tem que cumprir um horário. Então, do que adianta o funcionário não produzir mais e ter que ficar lá naquela estrutura, né? Sim. Então, é um diálogo assim muito importante que a gente tem que ter no mundo do trabalho, porque é necessário, né? Porque a produção não é por horário, a produção é o tanto que você consegue entregar.
E aí é E uma avaliação pessoal, uma avaliação indivíduo. com certeza. E isso agora, com a pandemia, automaticamente, que nem você falou, as entrevistas seguem acontecendo, principalmente, né, em algumas regiões mais avançadas, né? A gente sabe que cidade de interior é mais complicado, mas em várias cidades, como em Londrina, já tem entrevistas rolando online e a imagem tem que estar ok, mesmo que Tem a que, quarentena esteja acontecendo, né? no mínimo, né? Eu falo assim, você precisa tá toda produzida, você precisa, o homem precisa estar de terno e gravata? Não. O que que acontece? Eu acho que presencialmente ou online, vamos falar aí de uma entrevista de trabalho, Uhum, né? Você precisa antes, é como se você fosse abordar para fazer uma parceria, como se você fosse abordar uma empresa para vender um produto. Você precisa saber o que é aquela empresa antes, né? Você precisa saber se existe algum dress code, que é o código de vestimenta dessa empresa. Se ela é uma empresa mais formal, com regras mais rígidas, que vem, por exemplo, vamos colocar aí uma empresa que tem uma descendência que a gente sabe asiática, né? Os japoneses são muito mais, tem muito mais protocolos, são muito mais, né, com certeza. Os orientais são mais cheios de rigorosos. protocolos. Exato, mas você sabe que uma são códigos diferentes do que uma agência de publicidade, por exemplo. Uhum, Você, principalmente se você conhece a sede ou conhece alguém que trabalha lá, sabe que é mais colorida, que a comunicação é mais dinâmica, enfim. Então, entender esses dois universos para você se apresentar para esses dois universos seria uma premissa, né? Então, vem antes de você entrar em contato com esses dois universos. isso Você faz parte de investigar esse anterior da empresa para você já se portar, já se apresentar, se vestir adequadamente conforme aquilo que eles querem, né? exatamente é aquilo que a empresa espera Uhum. do colaborador que vai fazer parte da sua equipe, né? Então, é uma adequação de imagem, né? Você perguntar, mas como é que eu tenho que estar para uma entrevista de trabalho? Depende para o que você vai se candidatar. Depende a empresa que você quer trabalhar, né? Aquilo que você quer fazer. Então, claro que você vai estar passando mensagens através da sua vestimenta, Uhum. ela tem um maior ou menor grau de formalidade. Então, entender esse dress code, essa formalidade para a qual você está se propondo, é importante para você se vestir de maneira adequada. Seja Eu- para entrevista presencial ou para entrevista online. Né? A gente com fala, certeza. nós estamos mais ou menos que, né, como apresentadores de jornal, né? O pessoal está vendo daqui para cima. Não olhem embaixo, gente. Mas é a sua consciência que está mandando, não é? Então, Sim, eu com certeza. prefiro claro que você não vai estar de shortinhos, mas não precisa estar também com a melhor calça, enfim. Uhum. É sempre bom senso, né, Karen? É você entender isso e o bom senso, deixar o bom senso comandar. Então, a vestimenta, então, no caso, se eu estou para uma primeira entrevista, é importante eu investigar qual é a empresa que eu estou indo. Por exemplo, se eu trabalhar numa loja de artigos esportivos, talvez a vestimenta numa entrevista vai ser diferente de ir para uma entrevista para um escritório que exige uma formalidade maior. Talvez eu vou trabalhar numa recepção, enquanto o outro eu vou trabalhar na vendas. Isso também interfere a posição, né? Interfere a posição. Claro que sempre tem a zona neutra, né? Uhum. Uma coisa que você não precisa, igual eu falei, de estar, a não ser que aquele escritório exija, né, que você perceba que existe ali um grau de formalidade maior e que você, com um terno e gravata, vai causar uma boa impressão, né? Você não precisa necessariamente estar de terno e gravata, Sim. mas uma camisa é de bom tom, né? Esse Então, seria o, digamos assim, o traje básico para uma entrevista, caso você não tenha nenhuma pista de como é a empresa que você vai fazer, tem esse básico, esse traje básico. eu acredito que a camisa, né? Uhum, para homens. Isso, ou não precisa ser de terno e gravata, ou a Uhum, camisa um blazer,
né? Passa uma formalidade, mas não é tão exagerada. Então, assim, e assim, claro, então tem que comprar a camisa e o terno? Não, você tem uma Sim. camisa, ela está em bom estado, né? Então, assim, também você perceber como é que tá a condição da tua vestimenta. E se você está almejando, né, um cargo, como é que é esse cargo? Como é que você quer que as pessoas te enxerguem? Porque imagem é isso, imagem é, fazer aqui, né, lembrar o pessoal, imagem é percepção. É percepção do que o outro está vendo em mim. E isso, Karen, a gente não tem controle, não é racional. Não é racional. Por quê? Não mesmo. Essa imagem da pessoa, quando você vê uma pessoa, você vai interpretar essa imagem, essa decodificação, ela vem da nossa história de vida, das nossas referências. Então, eu vou interpretar se aquela pessoa nossa, é uma pessoa super colorida. Se eu vim de uma história de criatividade, para mim aquilo é super normal. É muito Sim. normal. Se eu vim de uma história de muita rigidez, muito protocolo, muitas. Minha mãe, meu pai, meus avós eram muito formais demais, e eu vejo uma pessoa hipercolorida, vai me causar estranheza. Não é porque aquela pessoa está inadequada, é porque eu não tenho intimidade com isso, né? Sim. Então, é a percepção que as pessoas têm de nós, elas vão perceber a partir da história de vida delas, daquilo que elas têm como bagagem, mas nós não temos como controlar 100%, mas como nós emitimos estímulos para essa pessoa, a gente também vai estar dando algumas dicas para ela. Então, se eu estou muito colorida, é sinal de que eu tenho um grau de formalidade que não é tão grande assim. Eu sou acessível, tem mensagem, eu estou passando essas mensagens. É aquela história que nem colocaram aqui, é a primeira impressão que fica, né? Pode ser que realmente esse provérbio tenha uma realidade na prática e interfere nessa questão até de qualidades, né? Numa entrevista, você quer passar que você é criativa, que você quer passar que você é uma pessoa mais aberta, as cores dizem muito. Você faz esse trabalho com cor, né? Você pode falar até mais sobre isso. Faço sim. Sempre falo para as minhas clientes. Tem cliente minha aqui que eu já vi aqui. Niceia tá aqui, depois dou mais uma olhada. Quanto Aham, mais colorido você tiver, o grau de formalidade é menor. entendi. Quanto menos colorido, mesmo que seja uma cor mais vibrante, Uhum. você vai passar uma outra mensagem. Hoje, por exemplo, o pessoal que me conhece sabe que eu sou super colorida. Daí hoje a Rafaela, eu falei, Rafaela, é sério, eu vou pôr um preto pra tentar dar uma aliviada. Daí a gente bota a Vou cor no batom. quebrar, vou quebrar essa sua impressão, hein? Brincadeira, gente. Mas é que a gente já fica assim, ai meu Deus, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que é da área de imagem, de estilo. E aí, será que ela tá me olhando? É o neutro, né? Ou você tá numa cor Sim. preto, a gente pode considerar uma cor neutra. Então, você Aham. naquela zona de conforto que eu sempre falo, né? Não vou dar um passo porque eu não sei. Então, fica no neutro. Não, não que eu não tenha intimidade com a Rafaela, gente. É que como o assunto envolve isso, eu falei assim, E hoje eu vou dar uma desperta, vou usar a estratégia das todo meu roupas, das vestimentas. mas é bem isso. E falando da questão, né, da imagem, como a gente não tem o controle, nós emitimos os estímulos. Sim. A cor é um dos estímulos que a gente emite. Design da Hum, roupa é um outro código visual que vai te identificar. A pessoa vai fazer essa leitura. Mas não é só isso, né? Essa uhum. questão da primeira impressão é a que fica. É muito interessante porque, assim, quando a gente fala de imagem, a gente está falando de vários aspectos que compõem essa imagem. Sim. A gente está falando de aparência, a gente está falando de comportamento, Uhum. falando de comunicação verbal. É Então, um kit, né? um kit. Consultor de Uhum. imagem, ele pode. A gente trabalha basicamente e muito mais na aparência
Mas tem consultor de imagem que também trabalha comportamento e linguagem verbal, porque vai depender, talvez não, vai depender da formação, né? Uhum, Então, por exemplo, um consultor de imagem que é psicólogo, que é psicanalista, por exemplo, pode trabalhar na área do comportamento. Mas geralmente o consultor de imagem ele vai indicar profissionais na área do, porque a gente tem que perceber que o não. social essa pessoa vive, que tipo de comportamento ela está tendo, que adequação a gente pode propor e encaminhar essa pessoa para outros profissionais, como um coach, um psicólogo, um fonoaudiólogo, uma pessoa da área da comunicação. Se essa Uhum. pessoa tem que se apresentar em público e você percebe que ela precisa dessa adequação, então você vai encaminhar essa pessoa para um outro profissional. Então, aparência, comportamento e comunicação visual é um pacote. É assim que a gente constrói a nossa imagem. Mas num primeiro encontro, numa primeira impressão, a gente Pise leva em ovos. nem 5 segundos, às vezes, para entender o que é aquela pessoa, a partir daquelas percepções. E como a gente entende isso por meio da aparência? Uhum. E o que é aparência? É o que eu estou apresentando sem mexer os braços, sem abrir a boca, sem falar nada. É minha roupa, é meu cabelo, são os meus acessórios. Sem eu me Sim. comportar e sem eu falar. É, Depois assim, é que vem esses outros componentes da imagem para somar. Sabe aquela coisa que fala assim, nossa, pensei que você era tão antipática. uhum. Nossa, achei que ela era tão simpática e no decorrer, porque a primeira impressão, a hora que você decodifica essa imagem, essa aparência, Uhum. é o primeiro sinal do que aquela pessoa está emitindo para você. É, eu acho assim, né, Rafaela? Não sei, pode ser uma opinião minha, talvez você pode até discutir comigo sobre isso. Mas assim, por mais que algumas pessoas prefiram fugir dessa discussão sobre imagem, de certa forma a sociedade vai nos julgar pela imagem, sim, seja nesse primeiro momento, seja ainda depois um posterior, a, a, acolhido junto a essas informações que você colocou, né? Essas informações além só de imagem, parte física, parte estética. Mas, se a gente for pensar, por exemplo, vamos falar com reuniões com CEOs de empresas que são lá em cima. Não dá para eu me portar da mesma forma que eu saio com os meus amigos ao cinema, da mesma forma com que, por exemplo, eu sou uma skatista. Por mais que você ame skate e vista essas roupas e a gente sabe que alguns grupos vão discriminar esse estilo de vestimenta, a gente sabe que existe isso. Numa hora de uma reunião, não custa. Você sabendo que tem essas, como pode dizer, essas análises um tanto grotescas de que vão te julgar, se porte de forma que aquela reunião vai exigir, é formal? Coloque uma coisinha melhor. Se você gosta de um boné virado ao contrário, tire o boné neste dia. Essas coisas que a gente sabe que as pessoas vão te marcar e vão te. Muitas vezes não vão querer nem te ouvir por causa da sua vestimenta. O ser humano, Karen, ele tem essa necessidade, é nossa, necessidade de ser Uhum. feito, né? E o nosso julgamento não é uma coisa que a gente consegue evitar de uma maneira muito natural. A gente Sim. já pré-julga, e isso é da natureza do ser humano. Mas, né, Uhum. quando a gente evolui, né, quando a gente pesquisa, quando a gente vai atrás de informações, de conhecimento, a gente sabe que as aparências enganam, né? A gente sabe, Sim, a gente precisa conhecer melhor a pessoa para não julgá-la, com né? certeza. Mas assim, é inevitável, por exemplo, no mundo do trabalho, Uhum. aquilo que a gente falou, a empresa já sabe o que ela quer, já sabe o perfil profissional que ela quer. E até mesmo hoje, aí a gente pode entrar num assunto bem interessante, que é a nossa postura nas redes sociais. Uhum.
estão buscando informações de candidatos nas redes sociais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta, com os comentários que a gente faz, Uhum. com a nossa imagem, a nossa própria foto no perfil, né? Se ela está representando o profissional que você quer passar. Porque, assim, se você é skatista e quer viver do skate e sua aparência, a vestimenta do skate, né? Tá bem para você? Tudo bem, né? Uhum. Agora, a partir do momento que você se dispõe a entrar num outro mercado de trabalho, sei lá, ele é uma pessoa que, né, homem ou mulher, é skatista, adora isso, está nesse universo, mas ele é uma pessoa que quer entrar no mundo financeiro, por exemplo, Uhum. um grau de formalidade maior. Então, se você está optando, você tem que ter consciência de que você vai ter que alterar alguma coisa, fazer uma adequação de imagem. Não Sim, porque a sociedade impõe, é muito fácil colocar a culpa no outro, né? Não, mas é porque você está optando. E entendi. ao optar por se inserir num outro ambiente que exige um pouco mais de formalidade, você vai ter que atender algumas regras que talvez não seja do seu universo, do skate. É, Mas para você tá tudo bem, beleza. O importante é não ferir, sabe? Não ferir, não doer. sim. Não é, às vezes uma transição, às vezes você Uma transição temporária, às vezes só para aquela temporário, situação. o importante é não ferir e isso ser um Uhum. processo consciente, né? Não, Sim. isso para mim tá ok, não tá doendo, então, porque quando a gente trabalha, né, com o cliente tete a tete, eu preciso Uhum. decodificar aquela necessidade que ela tem. Eu não vou impor para ela uma coisa que eu acho. Eu vou sugerir a partir da necessidade dela. É diferente, Sim. né? Quem Então, ela não quer atingir, qual é o público que ela vai atender, com quem ela vai trabalhar, o que ela está fazendo. está acontecendo na vida dela, né? Então, às vezes pode ser do lado pessoal, por exemplo, eu fui mãe e agora mudou toda a minha vida. Ou pode Uhum. ser profissional. Nossa, eu estou liderando uma equipe agora, nunca fiz isso, eu preciso me portar diferente, preciso me vestir diferente, preciso me portar diferente. Então, são adequações de imagem, e aí o consultor pode ajudar com ferramentas de justamente entender essa necessidade e propor essa nova identidade visual que tem que ficar confortável, mas ela pode ser usada de maneira muito consciente, né? Fala, olha, quando Sim. você estiver fazendo isso, isso exige que você se adeque nisso, nisso, nisso. Eu Então, o acho que é uma consultor, forma até de estabelecer diálogo com os diferentes, né? Você não é assim ser Maria, vai com as outras, perder a sua personalidade. Mas sim inserir sua personalidade diante daquelas situações e mostrar que você se adequa a todas e que você tá ali, né? exato. Ó, eu tô lendo aqui, ó, tô tentando, eu acho que eu consegui, né? A Aniceia falou muito importante destacar o que mostramos pelas redes sociais. Às vezes tem muita exposição. A Aniceia é uma pessoa que trabalha também com pessoas, com desenvolvimento de Uhum, pessoas, sabe que da importância que tem, né, essa questão do envolvimento da imagem com o mundo do trabalho, essa inserção. E é isso, o nosso posicionamento online hoje, ele não pode ser diferente do offline. sim, Claro, não se tem você nem como, né, tem disfarçar mais. exposição, o grau de exposição é você que vai dar, né? Claro. Tem gente que está vivendo disso, então a exposição é muito grande, né? Uhum, Os influencers vivem disso, então e a gente sabe que no marketing digital a constância, a exposição são necessárias. sim. Mas se você não vive disso e você sabe que o seu coordenador, seu supervisor, seu gerente, seu CEO, o dono da empresa, enfim, né, ou seus liderados estão também na sua rede social, Uhum. né?
Vamos evitar aí uma situação desconfortável, uma demissão desnecessária. Não, a rede social ela tem que vir para somar, para agregar, não para destruir a sua imagem, né? Então, E se não cuidar, a gente sabe que acontece, né? exato. Então, assim, quando você for fazer, a gente vai voltar lá no assunto, né? Fazer uma videoconferência, você vai fazer uma entrevista, a adequação de imagem é necessária também aqui no nosso ambiente virtual, né? Não precisa ser o grau de formalidade, de repente, Sim, de um terno e um gravata, mas a gente pode ver um equilíbrio aí para a imagem. é saber que cada vez está mais difícil dissociar o que está online e o que está pessoalmente, né? É. Tentar Porque assim, Karen, equilibrar. imagina que muitas pessoas hoje estão desempregadas em função da Uhum, pandemia. Outras estão tendo que passar por experiências, né? Assim, nossa, será que eu fico? Será que eu não fico? A empresa está se adequando. sim, Outras já migraram efetivamente para o home office. Então, a imagem ela é necessária, cuidar da imagem hoje é necessário para que a gente sim, também, se você está buscando uma oportunidade ou se você está buscando permanecer na empresa onde você está, é muito importante esse cuidado, né? Então, a imagem, quando a gente fala da aparência, do seu comportamento offline, online, né? Daquilo que sim. você fala e daquilo que você comenta no mundo, na rede social. Isso tudo é importante. Isso tudo constrói a sua imagem, constrói a sua reputação. Sim, é aquela coisa, né? O que que a sua foto, o que você fala, a hora que alguém lê aquilo, ela fala assim, lembrei de fulano, lembrei de ciclano. E foi positivamente ou foi negativamente? É aí que tá, né? E aí, tá. Que impressão você quer passar? Sim. O Rafael, eu até vi um comentário que o André já mandou há um tempo, e eu acho interessante você comentar que ele fala o seguinte, que ele leu num livro, o livro se chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que o nosso visual deve demonstrar que somos sérios, porém disponíveis. Isso pareceu fazer sentido, mas não sei como aplicar isso na prática. Eu acho que aí, lógico, né? É uma dica mais geral. As situações e situações que talvez você não precisa ser tão sério, talvez o seu emprego exige que você seja mais descontraído. Exemplo, aqui nós temos uma loja aqui em Londres que o pessoal fica fazendo danças, fazendo palhaçadas na porta de entrada para atrair, já que é uma loja de brinquedo. Então, eles, além deles estarem com as vestimentas voltadas para crianças ou personagens, eles têm que saber brincar. Então, não é necessária essa seriedade. Pelo contrário, é legal que eles sejam sérios quanto ao trabalho, mas brinquem, que eles sejam desconstruídos, descontraídos e etc. Enfim, mas assim, de modo geral, que eu acho que esse livro deve estar falando de uma forma mais generalizada, ele instrui que seja sério, mas que demonstre ser disponível. E ele está tendo essa dificuldade em mostrar como ser sério, mas ser disponível na medida, digamos assim. Olha, a gente pode pensar em códigos visuais, né? Então, Uhum, por exemplo, cor. Tem cor que você vai demonstrar que você está mais disponível, outras que você está menos disponível. tem um Então, exemplo, assim, para a gente já pegar uma é, dica aí. bom, ele é o André, né? Sim, o André. Então, por exemplo, uma cor que é universal, que passa seriedade, Uhum, mas não é tão fechado, seria um uhum, azul, né? entendi. Então, os tons de azul, não precisa ser um azul muito claro, nem muito intenso, mas tons médios e acinzentados, eles caem muito bem nesse momento de uma formalidade que não é extrema, né? Uhum, Mas necessita ter um certo tipo de formalidade. E aí, vamos dar um exemplo de cor e eu vou dar um exemplo de design também. Sempre que a sim. gente está muito encapotado, tem muitas camadas, a impressão que passa, que é o que a outra pessoa vai entender, é que a gente está se fechando. Uhum, Então, quanto mais fechado eu estou, né, mais o meu cabelo está me escondendo, eu estou menos acessível. Não, sim, assim, muito, muito sim, tô brincando.
inconsciente, né? A gente decodifica isso pelo nosso inconsciente. Então, a dica às vezes, uma camisa azul entreaberta. Uma Uhum. manga, aí a gente fala, né? Depende de onde ele tá. Uma manga que aparece mais o punho, O punho. né? Tá aparecendo mais pele, né? Aqui, quando você mostra mais pele, você tá, né? O cabelo tá para trás, então você tá um pouco mais acessível. E aí eu falo também de cordialidade. Eu acho que cordialidade, um sorriso, gente, Uhum. um sorriso. Você fala assim, ah, nem todo mundo merece o seu sorriso, mas o sorriso é um cartão de visita. Você não Sim. precisa mostrar os dentes, mas, né? Tão Gostar, escandaloso, um né? bom Tipo, meu. dia, uma boa tarde, ser cordial. Tá entrando no elevador, tá vendo que a pessoa vai entrar, segura o elevador, né? Os homens, deixam as mulheres passar primeiro. Isso não tá demodê. Isso Uhum. é regra social. Eu acho que cabe em qualquer lugar, em qualquer época, né? Então, se você vai, por exemplo, a gente fala dos pitch, né? Você fazer uma venda na subida de um elevador, então você tem que ter já mais ou menos o seu discurso pronto, ser Uhum. cordial e muito firme também, né? Então você passa firmeza, você sabe o que você quer, mas você passa de uma forma muito leve, né? Que a pessoa vai querer. Qual é o pulo do gato? Quero saber mais sobre essa pessoa. E é aí que você Sim. conquista. E é aí que você abre a porta. E aí depois você fecha o Depois você faz negócio. sua parte, né? Principalmente, pessoal, acho que da área de venda, né? Venda eu acho que é sempre um desafio. E como você ser o cordial, ser apresentável, né? Digo apresentável nesse sentido, gente, social mesmo, que a sociedade tende a cobrar e que a gente mantenha o básico que a Rafaela já comentou, né? Mas como que isso é importante e interfere sim nas suas vendas, interfere nessa questão de simpatia. Quando causa antipatia é difícil. É difícil, é difícil. Cordialidade e às vezes, dependendo também da profissão, a empatia, né? Como Uhum. no caso da minha profissão, né? Nós consultores de imagem, a gente tem que ter muita empatia para poder desvendar isso que vem às vezes em palavras, vem em gestos, se colocar no lugar do outro, entender aquilo, os contextos, né? Os ambientes onde a pessoa Sim. circula e está inserida e a necessidade dela de mudança, né? Ou adequação, ou às vezes ela só precisa de um ajuste. E é fantástico, assim, quando a gente vê essa mudança. Rafa, agora uma dica para o pessoal aí, né? Como deve ter um monte de gente aí em situação não tão confortável financeiramente, está atrás de emprego novo, ou, né, foi demitido e está tendo que ir atrás agora, enfim. Muitas vezes se depara com aquela situação, não tenho uma roupa para entrevista, não tenho como me portar, preciso fazer compras. Como fazer uma compra inteligente, principalmente quando financeiramente aperta? Tem peças chaves que podem te auxiliar nesse, seja talvez uma peça que você usa para situações formais e que você também pode usar numa hora mais despojada, seja para mulheres, para homens. Existem essas peças para uma compra inteligente e consciente também, né? Se a gente for pensar nessa crescente que está tendo agora. Eu falo o seguinte, Karen, a gente tem que ter consciência do que a gente tem no armário. Primeira, Uhum, né? Então, uma boa limpeza de armário, você saber o que você tem lá dentro. Porque às vezes a gente tem peça que tá lá, ó, dobrada, escondida, dentro de bolsa, no fundo da gaveta, enfim. Então, você uhum, saber o que tem dentro do seu armário é fundamental para você fazer uma boa compra. Não é que, né? entendi. Não é, não é o processo contrário. Então, antes de comprar, você tem que arrumar e organizar o seu armário. É quase Tira, que é uma tira. relação boba, mas é quase que é o mercado com fome, querer comprar com Exatamente. fome. Isso, porque você vai chegar em casa, você tem comida, aquele alimento vai estragar, a roupa que você Uhum. comprou vai ficar lá, né?
É uma analogia muito, muito interessante essa que você fez. Então, primeiro, tira tudo que não está usando, faz aquela limpa no armário, deixa só o que você está usando. O que efetivamente você está usando, assim, claro, verão, inverno, estação, Sim. né? Não fala assim, não vai jogar lá. Mulherada, aguente, não Vai lá, chore. não. Então, ter consciência que você tem no armário. Aham. A partir disso, e entendendo que os ambientes onde você circula, da necessidade Uhum. que você tem de estar adequada, né? Com uma roupa mais esportiva, mais formal, faça uma lista. Faz uma lista. Eu tenho a minha lista já. Quando eu vejo um negócio, eu falo, isso não tá na minha lista. Não tá, eu não vou comprar. A Lu Dica para as sabe de consumistas comprar. aí. Eu comprava, Karen. Eu aprendi. Eu olhava e falava, que lindo! Nossa! R$ 39,90. Cata, Ah, já aconteceu comigo também. 129. Algumas vezes. Espera. O que que eu tenho lá? Lá no meu armário, eu tenho uma calça assim, a saia assim. Dá pra usar? Uhum. Né? Uhum. Dica. Sempre mais peças de cima do que peças de baixo, para você multiplicar o Uhum. seu guarda-roupa. Porque visualmente a gente tá vendo mais top do que bottoms, né? Mais para cima do que para baixo. Sim. Então, você vê o teu armário, organiza o teu armário e faz uma lista, né? A consultoria, claro, ajuda você a fazer isso, porque eu vou saber quais as cores ficam melhor para você, às vezes o seu tipo Uhum. te incomoda, ou assim, o teu Os estilo. Eu sou muito focada tecidos. em estilo, porque estilo o que que é? Estilo é identidade e Uhum. necessidade. O que que você é e o que que você precisa. Então, o que você é, o que você precisa, tem que estar dentro do seu armário. Não adianta você sair comprando porque está em promoção, porque, enfim. Fiquei muito tempo sem comprar, agora vou sair que nem uma louca. Sim. Calma, calma. Nunca Então, usou oncinha e para quer quem comprar não vários sapatos de oncinha. para quem não aproveitou a quarentena para fazer a limpeza do armário, faz agora, ainda dá tempo, porque as Uhum. promoções só começaram, né? Uhum. Então, fazer uma lista ajuda muito. Então, olha para o teu armário com carinho, faz as pazes com ele, ou faz uma amizade bem gostosa. Abre no fim de semana, tomando um café, um vinho, um chá, o que você gostar, e olha para tuas roupas, converse com elas. Não uso você, uso você. Sério, minha gente, isso é um exercício que tem gente que não tem paciência. Não mesmo, é Uhum. zero, mas é necessário. Sim. Segundo, faz a lista. Faz uma lista, né? Mesmo que sejam duas camisetas, uma branca e uma preta, porque eu não tenho condição de comprar três camisas listradas, eu vou comprar uma camiseta, uma branca, uma preta, ou se eu tenho, não sou muito, aí a gente entra na coloração, né? Ou uma Aham. cinza, melhor, né? Então, Sim. uma camiseta básica, que eu acho que essas t-shirts basiquinhas, gente, cabem em qualquer ambiente, né? Sem letra, sem imagem, sem nada. Básica. Uma camiseta Homem básica, homem é mais limpinha, simples uma mesmo de se calça jeans. arrumar? Ah, infelizmente, né, Karen? Assim, Né? Não pela, é, pela não é própria julgamento, né? racionalidade e pelo próprio guarda-roupa que é mais enxuto, né? Quantos Uhum. acessórios a gente tem, né? Mas Maquiagem, eu acho perde um que tempo. nós mulheres estamos melhorando. Parece que estamos mais conscientes, até as próprias marcas, né, criam produtos talvez mais gerais, mais úteis para diversas situações. Essa fase de camisetas agora que você falou, que tá essa moda aí, como isso é, além de ser confortável, é útil para fazer, né, esses pares. Ó, a Nicéia, inclusive, falou, ela fez isso no armário e fez a listinha. É isso mesmo, Nicéia. Boa. E você Linda. sabe, Rafa, que eu fiz, da mesma forma que eu tenho essa facilidade de gastar, agora eu melhorei bastante, viu, gente? Mas eu desapego muito fácil. Só que assim, sempre tem as peças preferidas, né? Aquelas que você, ai, mas eu gosto dessa, você nem tá usando. Daí o que que eu faço? Eu separo, faço um montinho lá e falo assim: essas aqui eu não quero passar pra frente agora, mas a próxima vez que eu arrumar o guarda-roupa, eu arrumo quase que mensal. Porque da mesma forma que eu arrumo, eu bagunço, né? Então, eu vou lá e coloco esse montinho e falo assim, ó, se na próxima vez que eu arrumar esse montinho não foi mexido, vai inteiro, eu nem olho, nem provo e vai. É isso aí. Tá certa. É a sua estratégia, entendeu? Sim, Cada comigo um vai funcionou.
Cada um vai ter uma estratégia para ficar confortável. E Sim. você falou, né, da questão da que roupa que eu preciso ter. Na verdade, é assim, Karen, eu vou muito pelo estilo, eu vou muito pelo cotidiano, pela necessidade da pessoa. Então, não Uhum. existe um guarda-roupa que é universal para todo mundo. Existem peças Sim. que são atemporais, que cabem em qualquer ambiente, tá? Mas tem pessoas que não usam, ok. Então, são peças atemporais, não que seja um guarda-roupa que todo mundo tenha que ter. Sim. Para as mulheres, é a famosa camisa branca, mas aí depende, entendeu? Se uma mulher é muito romântica, tal, muito formal, vai ser um estilo. Se ela é menos formal, vai ser outro estilo. Então, mas é a camisa branca, universal. Uma Uhum. camiseta, que cabe em qualquer ambiente, um bom jeans, né? Um vestido que não precisa ser o preto, mas que seja de uma cor que você goste. Mas é Sim. um vestido que você coloca um tênis e joga uma jaqueta, tá legal. Você Uhum. coloca um blazer e coloca um escarpão, também ficou bacana. Então você circula em dois ambientes com a mesma roupa, E sem gastar demais de forma consciente. de forma consciente. Para os homens, eu acho que eu gosto muito, né? Sou suspeita, eu gosto muito de camisa. Uhum. Camisa, uma camisa que seja de uma cor neutra, pode ser um azul, pode ser uma listra pequenininha, né? Aham. Listra grande, larga. E as t-shirts básicas, que são básicas em qualquer ambiente também, mesmo que você não tenha tanta condição financeira, você colocar um bom jeans, eu falo o estado do jeans, um cinto, um sapato, uma camiseta, ok, né? Não é só a roupa, é também o asseio da roupa, né? A Sim. forma como ela é demonstrada. Então, existem essas peças que são básicas e que se você não tem, claro, né, hoje principalmente condição de fazer um grande investimento, são peças que você pode adquirir e construir looks legais para Sim. qualquer ambiente. Porque nessa camiseta e calça jeans, você coloca um blazer também, fica bacana para o ambiente. Legal. Rafa, obrigada pelas dicas. Eu tava olhando o tempo aqui e Vai agora que cair, eu vi que a gente já fez a nossa 1 hora. faz rapidinho. Eu quero te agradecer por esse papo maravilhoso. Ó, tá avisando aqui pra mim, Karen, você tem 1 minuto pra acabar. Então se despeça do pessoal aí. Gente, vai estar no canal essa live amanhã editada, tá? Olha, foi uma delícia o nosso bate-papo, adorei. Se quiser fazer mais vezes, pode me chamar. Obrigada Sim, só pela presença. E olha, deixa eu dar um recado. Segunda-feira claro. eu abro as inscrições para minha oficina de estilo. Então, quem quiser saber mais, vai ser online. Então, aí de Londres você vai poder participar do Já Jaque. quero, já quero. Enfim. Obrigada, gente. Obrigada por participar. Eu não vou conseguir aqui ver todas as perguntas, mas depois, se vocês quiserem mudar para Karen, eu respondo com o maior prazer. Isso, pessoal, mandem, podem colocar no Instagram, vai estar aqui no IGTV. Coloquem lá no canal, o link tá no perfil e façam esse curso da Rafaela que ela tá lançando agora, totalmente online. Certeza que é preço do bom e tem como melhorar essa imagem, principalmente pensando em empregos, alavancar a carreira e tudo mais. É isso aí. Beijo, Um fica com beijo, Deus, fica bem aí, hein? você também. Se cuidem aí, todos vocês, e vamos aos 30 segundos finais. Um beijo. Ai, beijo. Tchau, tchau. Desculpa É. acelerar agora no fim, né? Que a pessoa não viu o horário. Não, é assim mesmo, assim que é bom, é uma emoção. Beijo, Beijo. gente. Obrigada.